passivamente, mas agindo, né? E aí eu vi também o reforço dessa noção de pedagogia como ciência da educação para a educação. A tensão que existe entre esses dois polos. Bom, outra coisa interessante que tem a ver com o que já foi apresentado é que a educação, para esses autores, e no Marx é frisado isso, já estava no Kant, que a educação não deveria simplesmente ser pragmática, não deveria ser só um conjunto de regras, procedimentos para você produzir aquilo que foi idealizado como ser humano, como se colocasse agora no lugar da natureza um outro ser humano que você vai trabalhar a socialização. Então agora vamos produzir o ser humano na escola, na educação, na socialização. Então a educação deveria ser para esses pensadores também para descobrir o vir a ser do ser humano, como acontece ao longo de toda a história da pedagogia. A pergunta, o que vai ser o ser humano? O que ele pode ser? Né? Já que não caberia a pergunta, segundo Marx, o que é? Como se fosse um objeto. Né? Pode seguir. A discussão de alienação é uma discussão também que pegou bastante, pela questão que eu já apresentei para vocês, na minha própria situação. Pode seguir, né? Aqui uma outra situação. É preciso que educadores e educandos experimentem a prática alienada existente, acho que eu vivi um pouco isso, compreendam teoricamente e coletivamente as contradições básicas em todos os campos da vida social. Aqui já tem também uma questão de sair da sua individualidade e pensar que esse processo de socialização, ainda mais no período em que a gente vive, ele é globalizado. Então, como a gente estuda também na geografia, né, você não vai conseguir ver um fenômeno com toda a sua profundidade se você começar a cortar alguma dessas relações determinantes e causais que estão relacionadas no planeta como um todo, numa geopolítica e tudo mais. Então, o currículo que a gente trabalha na escola, o que tem a ver com o Banco Mundial, por exemplo? Então, a gente precisaria conectar, escapa muito do âmbito da escola ou simplesmente de um projeto político-pedagógico. Né? É isso que eu fui começando a ser provocado. Vamos seguir. Discutir alguma coisa aqui. Bom, em toda parte existiria o que seria o resíduo de uma praxe social não alienada. Quer dizer, a alienação ela nunca pode, por definição, ser total. Senão ela nem poderia existir, na forma manipulativa. Se ela existe, é porque existe uma brecha de manipulação para que você se ancore num sujeito. Isso traz as brechas. Gente, de um modo geral, Paulo Freire, que eu gostava muito de ler, entre outros autores, esse estudo começou a trazer para mim alguns referenciais. Não dá para dizer que o Paulo Freire se guiava somente pelo referencial de Marx ou do Gramsci, né? Aliás, a filosofia da praxis, né, colocada como uma expressão que o Gramsci usava, né, para poder burlar ali as questões no cárcere, né, na Itália, período autoritário. E então ele estava falando exatamente do materialismo dialético histórico, só que com essa outra expressão para poder escapar dessa pressão. Então, Paulo Freire, quando eu comecei a estudar esse assunto, começou a abrir para mim uma capacidade interpretativa melhor de vários autores, do Gadotti, do Paulo Freire, da Marilena Chauí e vários outros no campo da educação, Saviani, Libânio, para entender de onde que eles estavam falando. Então eu sinto que tem a ver um pouco com o nosso processo formativo, essa indigestão de tantos teóricos e tantos conceitos, sendo que a gente não está num processo legal de socialização do que foi produzido pela nossa sociedade. Esse é um dos problemas que está levantado aí nessa dominação social. O fato de que a gente não pode ter acesso com qualidade, e aí volto ao nosso assunto aqui, né, bem concreto, né, como é que se dá essa expansão e tudo mais dentro da universidade pública, como é que vai ser essa retomada desse projeto crítico de educação. Aí, fazendo um recorte para a questão das teses sobre Feuerbach, é assim que fala, né? Eu não sou especialista no assunto, mas tem alguma dessas teses que o Marx escreveu, me corrija se eu estiver errado, em 1845, mas ele não publicou, e o Engels depois resgatou, que era, né, o parceiro dele lá na produção, resgatou isso em 88, depois que ele já tinha falecido, Marx, em 1883, né? E aí publicou e reconheceu nisso que tinha uma coisa muito legal para poder comunicar esse novo germen assim, desse pensamento filosófico transformador. Então eu separei só alguma dessas teses para provocar vocês a ver como que isso tem a ver com a questão pedagógica e educacional que coloca aí o Marx educador, né? Então, nas palavras aqui do Leandro Konder, né, e alguma citação do próprio Marx, a doutrina materialista da produção de efeitos transformadores pelas circunstâncias e pela educação esquece que os seres humanos transformam as circunstâncias e que os próprios educadores precisam ser educados
Essa ideia também já estava um pouco no Kant, repete alguma coisa que você já falou. Ou seja, quem educa o educador? Então esse processo ele é sempre contínuo. Na transformação social não pode ter divisão entre seres humanos, alguns ativos, como se fossem os educadores, e os outros passivos, como se fossem os educandos. Então, na proposta do Marx, precisava que essa consciência que o Marx apontou fosse compartilhada de um jeito em que não vai ter nunca muita brecha para você falar, existe uma elite, como o Marx criticava na época os filósofos da burguesia. Uma elite esclarecida que vai levar as luzes e aí a massa vai avançar culturalmente. Para o Marx, isso tem que ser dividido para absolutamente todo mundo que está envolvido nessa praxis, que seria o planeta inteiro, né, no nosso caso. Então você não poderia ter essa divisão de favorecer essa elite nesse polo. Tinha que ter algum modo de que o educador fosse educando e que o educando fosse educador em alguma medida. E é essa expressão que o Paulo Freire usa bastante, que se consagrou, né? Parte das circunstâncias constituídas, sim, que são humanas, históricas, econômicas, sociais. Não é uma fatalidade, mas age sobre elas para transformá-las. E ao mudar o mundo, transforma-se também. E aí seria o sentido da praxis revolucionária, que teria esse canal em que você se transforma durante ela. Na minha tese, eu senti um pouco dessa transformação, mas num nível muito singelo, né? Ainda teórico, que precisaria preparar uma praxis para que fosse mais efetiva. E aí não tem outro jeito de eu ver isso a não ser uma luta social mesmo, seja no ensino, seja em outras áreas aí, né, reforma agrária e tudo mais. Arregaçar as mangas mesmo, porque esse mundo novo não vai ser parido teoricamente, né? A educação não muda nada sozinha, aí contra o subjetivismo, né? Mas as circunstâncias também não são imutáveis, contra um suposto objetivismo ou determinismo violento. Então é bem o caminho do meio que você colocou, pode passar. Outras teses aí que ajudam a... Pode passar. A sexta tese. O ser humano não é algo abstrato, isolado no interior do indivíduo isolado. Em sua efetividade, ele é um conjunto de relações sociais. O indivíduo só existe a partir de uma cultura determinada, com a qual ele não pode deixar de dialogar. Entendam, então, que o diálogo com Paulo Freire não é um diálogo blá blá blá, não é uma conversa. É uma relação ética, mas é uma relação ética mediada pelo mundo e pela condição existencial. Então esse diálogo precisa ser muito bem entendido e trabalhado metodologicamente para se entrar no pensamento freiriano que tem a influência do Marx aqui. O fato de o indivíduo não estar isolado, isso serve tanto para provocar a educação quanto a psicologia, visões mais solipsistas, né, do que é a formação de um educando ou o que é o tratamento de um doente psíquico, né? Ou seja, a psicologia social e a educação crítica tentam se contrapor a essa ideia, levando ela para uma dimensão social, uma dimensão civilizacional, diria, né? Sétima tese. A sociedade condiciona os indivíduos impondo limites à percepção da realidade. Para se entender o que as pessoas sentem e pensam, seria preciso saber como elas vivem e agem, muito concretamente, para não cair de novo na questão só abstrata do pensamento. E aí entra a crítica às formas de educação e educação ambiental, que vão querer mudar a consciência, ou vão conscientizar, né, que foi muito usado também no período da ditadura militar. Precisamos conscientizar quem? É sempre o outro. Nessa visão, seria a conscientização que teria que acontecer nos dois polos, coletivamente, existencialmente, né? Então isso já é uma outra... A vida social é essencialmente prática, contra a mistificação da teoria. Devemos sempre considerar e buscar compreender a praxis humana. Pode passar. Nona e décima teses. Nesse novo materialismo proposto por Marx, que é o materialismo dialético histórico, é preciso considerar a humanidade socializada. Então, para a gente aqui é o planeta, contra um ponto de vista da burguesia da época, né? Agora, o mais relevante é a disposição do sujeito para intervir de forma transformadora no existente. Esse deveria ser um dos objetivos prioritários da educação. Trabalhar esse poder de transformação das condições. Obviamente que isso joga completamente contra toda forma de organização social baseada no controle e baseada em formas de nos distrair a atenção e fazer propagandas para outras direções que não essa. Então a nossa energia está toda congelada, né? Nós estamos num período, em certo sentido, glacial, né? Mas tem sempre as nossas esperanças de movimentos sociais que estão trazendo essas outras formas de pensar. A última tese, né, são 11. A tarefa dos filósofos deve ser a transformação do mundo e não apenas a interpretação. Você já destacou. Pode passar. Tem um outro slide que vai só complementar isso.
está colocado na sequência. Quanto que deu é dele. Opa, vou ganhar prêmio. Acabou que não estava levantando a plaquinha. Você faz o shift assim. É no cronômetro. Essa apresentação é um fragmento que eu apresentei num evento de educação ambiental. Pode passar direto. Direto? Não, deixa eu só ver. Já foi, pode passar esse. Pode passar, já falei tudo isso. A minha indigestão aí pode passar. Quem que eu estava tentando estudar nessa época, na minha ingenuidade, né? Simplesmente o Boaventura de Souza Santos, o Habermas, o Adorno von Hayek e o Milton Santos. Sem ter preparo para nenhum deles, né? Ótimo. Pode passar. Em espanhol ainda, né? Volume 1 e 2 da Redação Comunicativa. Pode passar. Pode ir à frente. Isso aqui é sempre que eu clico ele demora. Ah, é? É, ele vai devagarzinho. Pode ir. Ó, tá indo. Acho que ainda está em digesto. Pode ir. Isso aí você vai ter que correr, mano. Então volta, tá passando. Volta. Aqui são outros autores, mas aí já que eu trabalhei, depois eu posso voltar se sobrar tempo para contar quem são eles, os que eu mais valorizei. Pode ir adiante também. Tive que estudar de fato, né? Porque a gente às vezes é acostumado muito a ler, pegar a citação, mas muitas coisas, quando a dúvida é sua, né? Não é para o professor nem para entregar trabalho, né? Aí a gente tem que resolver. Enquanto não consegue resolver, a gente mesmo não fica satisfeito e dá nota baixa para a gente e a gente é reprovado. Pode passar. Pode passar também. Esse aqui foi meu orientador no mestrado, mas é uma outra história para contar. Pode ir. Eu quero chegar numa série de diagramas que tem a ver com o que você apresentava antes, que acho que é agora. Não, mais um. Nossa senhora, vai acabar muito. Pode ir. Aí, chegou. Pode colocar todos eles, deixar completo na tela. Volta um. Trabalhando com educação ambiental, parte do nosso trabalho era fazer um projeto de educação ambiental. Então se dizia que isso era a praxis. Um processo muito parecido com o que o Maraca falou, de projetar, tentar realizar, ver o que deu certo, voltar para a teoria, reformular e fazendo esse fluxo. Projetava, fazia ação, avaliava. Isso até como estratégia educacional, né? Então fazia a estruturinha de projeto, tem que fazer meta, até porque nessa fase é aquele show de ONGs e financiamento. Então começou a ter muito financiamento para as questões ambientais e educação ambiental. Então foi um oba-oba realmente de ONGs, né, e consultorias nessa área. Isso aqui era a bíblia de você conseguir o dinheiro para fazer sua ação de educação ambiental. O risco que eu levantava nisso, na minha prática, era de abordagem parcial da praxis. Não estava sendo suficiente para explicar para mim o que era praxis e por que as coisas não funcionavam como eu imaginava ou gostaria. E não se explicava direito. Pode passar. Pode preencher todo o quadro também. Então esse é um esquema parecido com o que o Maraca falou. Você sai de um projeto, de uma idealização, tem uma finalidade te guiando, você é um sujeito querendo chegar na transformação de um objeto. No caso aqui, é até ruim essa visão, porque você coloca numa forma autoritária, né, que o objeto é aluno, né? Esse é um esquema padrão de uma transformação material. Tem um resultado ideal, mas você chega num resultado real, diferente daquele. Você reavalia aquele resultado real e passa para uma segunda fase, e assim era uma visão que estava me incomodando, que parece uma coisa meio industrial, né? De produção material, produzir um vaso, ou fazer um miojo, né? Para quem está com mais fome, então. Pode seguir aqui, claro. Esse é o esquema geral. Pode ir? Pode ir. Bom, agora vem uma coisa interessante, que é, se valoriza tanto a questão da prática, o Marx próprio, para criticar os filósofos que ficavam só na teoria. Mas no meu caso era o contrário, porque no meu caso era o pragmatismo que era o meu inimigo. Era a questão de que tinha que ir para a prática, fazer, não sei o que, tirar foto, mandar lá, e eu queria destacar o valor da teoria. Então eu tentei fazer um caminho um pouco inverso, e eu cheguei, pode preencher, Maraca, por favor. E eu cheguei em coisas assim, interessantes que me rendem até hoje alguma habilidade de falar sobre assuntos interligados. Vai assustar o pessoal, recolhe um pouquinho. O primeiro nível de teoria que é necessário é justamente esse que a gente está falando aqui. A teoria para a prática para a teoria. Mas não se encerra aí.
A coisa é um pouco mais complexa que isso, eu fui descobrindo, né? Sempre vai ter a prática lá criticando tudo que eu vou colocar. Mas olha quantos níveis que dá para a gente chegar em teoria. Você pode ter também a teoria das várias práticas ao longo da história. Pode seguir. Você pode ter teoria das próprias relações entre teoria e prática. Você vai dando um afastamento, assim, como se fosse uma cebola, né? Cooperando com a cozinha do Maraca. Você pode ter teoria sobre a realidade. O que é a realidade? O que é o real? O que é a existência? O que é o ambiente? Pode seguir. Teoria sobre os meios de uma prática eficaz. Como que você leva de forma eficaz de uma coisa para outra e vai e volta. Pode seguir. Teoria das finalidades. Quem é que faz as teorias sobre quais são os fins mais superiores ou melhores? Que é a discussão de ética, a discussão moral, etc. Né? Pode seguir. A teoria de como articular todos esses níveis, né? Mais uma. E a teoria como própria crítica ou síntese de várias teorias sobre tudo isso que está colocado aqui no quadro. E aí, na minha assim, né, forma de tentar expressar isso, era a própria história da filosofia, a própria história da epistemologia, a própria história da discussão metodológica ao longo da história, que é o nosso referencial de ciência, né, no Ocidente. Aí, se você pegar aquele nível lá, por exemplo, você tem a operação do Marx. Não seria só teoria sobre práticas, no sentido pragmático, pode seguir. Mas seria a praxis marxista que junta aqueles três níveis. Então ele fez uma reinvenção do que seria uma teoria sobre as práticas. Pode ir. Nesse campo aqui, você tem o que a gente poderia chamar de epistemologia. Então, no trabalho que a gente faz, né, em universidade, fala assim, tem que falar de epistemologia, tem que falar de ontologia, tem que falar de metodologia. Por quê? Porque as coisas estão conectadas em alguns sistemas que se pretendem mais coerentes. Um outro nível aqui sobre a realidade, a própria ontologia. Então, às vezes, a gente faz uma bagunça querendo pegar uma parte de um método pragmático, usando um autor que vem de uma outra ontologia, com outro que vem de uma epistemologia, e nada cola, né? A não ser no papel. E não ajuda a gente passa na disciplina e tal, né? Mas não ajuda a gente a compreender a história com que isso foi produzido, e nem para onde vai levar a gente. Então, é um campo de alienação, né? Que pega um pouco de todos nós na hora de produzir isso. Tem mais? Pode ir. Olha lá. A eficácia, tudo bem, aí é pragmática mesmo, a eficácia, né? Mais um. Finalidades. Qual é o nosso dever frente à sociedade, os sonhos, as utopias, os valores? Quem que produz isso como conhecimento superior para guiar? Pode ir. A coerência argumentativa que tem que ter quando trabalha em tudo isso são desafios teóricos. E lá em cima, né, que seria a própria discussão sobre o que é o conhecimento científico, a provisoriedade, a credibilidade. Então, com isso, eu queria provocar também a discutir como que não dá para querer traduzir a praxis numa coisa que é uma prática, de novo, e voltar atrás naquilo que o Marx, no século XIX, com a ajuda de Kant, Hegel e outros, já estava batendo. E a gente volta de novo e empobrece o conceito de praxis achando que é uma prática, né, no sentido mais corriqueiro do termo. Então, acho que acabou, né? Então é mais ou menos isso, a provocação e a trajetória, é muito assunto junto para colocar. Deixei o link lá, quem quiser depois tem no final tem um pouco da tese aqui, alguns livros para falar. E no final, acho que depois da fala do Alexandre, eu passo a música do samba do Marx, que o professor Sérgio Silva compôs, e acho que agora não vai dar tempo. Tempo dá, assim. Você tem 10 minutos. Eu acho que podia priorizar, acho que o debate, talvez. E mostra no final que é mais descontraído. Na hora que o debate acabar, a gente faz o isso. Sobre eles ficam até o final para ver a surpresa, né? Obrigado. Bom, obrigado, Malagote. Fez uma fala muito interessante. E coisas que tocam todos nós, aquele ponto do voluntarismo toca todos nós, porque todos nós já fomos voluntaristas, e desconfio que em algum grau todos ainda somos, todos que estão aqui. Então é bem interessante mesmo esse tipo de reflexão, essa tomada de consciência desse tipo uma tomada de consciência dessas dualidades nas quais a gente cai, como por exemplo o voluntarismo, que é num polo de uma dualidade. A tomada de consciência e a tentativa de superação. Esse é um exercício que, imagino, vendo o tipo de evento que a gente tem aqui, o tipo de evento que a gente tem aqui, o interesse que vocês têm, imagino que é um tipo de exercício que a maioria que faz em algum grau. Tentativa de tomada de consciência das suas quedas em determinadas dualidades.
Bom, enfim, passar logo para o Alexandre, né, para priorizar o debate. O tema do Alexandre é Teoria e Praxis no Cinema, da rotina produtiva à construção de imaginários coletivos. Então, boa tarde, gente. Então, começar a falar sobre a questão do cinema. Eu até tenho... Pode deixar que eu pego aí, cara. Eu vou pegar só o áudio. Conversar um pouco do trabalho, né, do cinema, que é um trabalho que, inclusive, antes de ser arte, ele também é um trabalho. E ele sendo um trabalho, ele prevê uma rotina produtiva, e essa rotina produtiva é importante, inclusive, para a gente entender o que aquela obra quer nos passar. E aí tentar fazer um diálogo com os colegas aqui nos exporam. E aí eu queria, antes disso, para fazer uma espécie de provocação, exibir 3 filmezinhos de menos de 1 minuto, que na verdade é uma variação de 3 de um mesmo filme que eu fiz com meu filho, porque eu tenho um filho de 5 anos, mas quando ele estava com 4 anos, ele me perguntou: papai, você trabalha com o quê? E eu falei: pô, eu sou cineasta. E como que eu explico isso para uma criança de 4 anos? O que é ser cineasta? Aí eu fiz um filme com ele para ele poder compreender, e eu passei a utilizar esse filme nas minhas aulas. E eu vou passar aqui rapidinho só para a gente ver o primeiro. Deixa eu ver se vai abrir. O primeiro é esse. Está sem som. Exatamente. O primeiro filme é esse, pegando a essência do que é o cinema. São fotogramas em sequência, com áudio ou sem áudio, dependendo da proposta, numa determinada velocidade, que vai dar a ilusão de movimento. Então eu pedi para ele rabiscar o papel e eu coloquei em sequência numa determinada velocidade, e aqueles rabiscos ganharam movimento. E assim foi feito o primeiro filme. Só que aí ganha um pouco mais de complexidade quando a gente... por diversos motivos, né? Primeiro, para a gente compreender a essência do que vem ser o cinema, a sua origem, a ilusão de movimento, só que também tentar perceber a importância do áudio na construção de significados cinematográficos. E porque o cinema, ele é uma obra, é uma linguagem, dentre outras, do audiovisual. E é muito corriqueiro a gente tentar compreender o cinema numa espécie de escala evolutiva, uma escala histórica, como se o cinema fosse uma evolução da fotografia. Só que não é. O cinema, além dele ser uma linguagem audiovisual, e o áudio e o visual é indissociável no entendimento do que vem ser cinema, inclusive tecnicamente, o cinematógrafo, que foi o primeiro, vamos colocar assim, na história do cinema, como o primeiro reprodutor de imagens e movimento, ele é um mecanismo que é a evolução do fonógrafo, um mecanismo de gravação e reprodução de áudio. Então o áudio sempre esteve presente na história do cinema. Inclusive, eu trouxe aqui para a gente conversar, primeiro sobre essa questão da técnica, da construção cinematográfica, para a gente poder tentar chegar a que é fazer uma análise de um filme e também em como um filme pode interferir, inclusive socialmente. E isso um pouco foi discutido durante o meu mestrado, e Maraca
teve a gentileza de participar enquanto ouvinte, e ele viu e me convidou para essa mesa, junto com o Rodrigo, também o convite. E aí eu trouxe para falar isso porque eu já começo nesse trabalho de pesquisa colocando um título um pouco provocador para quem trabalha com cinema, e o título é Nunca Houve Cinema Mudo. Primeiro, pela sua ancestralidade técnica, que vem lá do fonógrafo, dos experimentos do Thomas Edison, do Charles Paté, de construção, de reprodução, de gravação e reprodução de áudio, e também na sua origem, porque quando o que historicamente é datado como a primeira exibição cinematográfica, que é o filme dos irmãos Lumière, O Trem Chegando na Estação, era o filme, a exposição daqueles fotogramas em sequências que nos dão a ilusão de imagem, mas tinha um mestre de cerimônia, que é um mágico amigo, dos irmãos Lumière, falando, olha gente, agora tem um trem chegando na estação. E como o cinema é um evento que, para chegar à sua completude, ele só se realiza na relação e interação do que está sendo exibido com quem está assistindo. Então, naquele momento, quando aquele indivíduo estava ali em pé falando, olha gente, o trem está chegando na estação, aquela fala fazia parte do processo de compreensão do público. Então, o áudio estava presente desde o início, através da fala, dos mestres de cerimônias, que foi muito comum durante muito tempo no cinema. E aí depois entra o que a gente conhece como cinema mudo, Charlie Chaplin, etc. E nesse momento, você tem a música. Durante essas exibições, inclusive, dos irmãos Lumière e tantos outros, você sempre tinha música sendo tocada no ambiente, uma música ao vivo, acompanhando o filme, e você tinha o mestre de cerimônia. Quando entra o filme Charlie Chaplin e outros, você tem a música já sincronizada com o filme mecanicamente sendo exibida. No entanto, você tem, e a gente conhece isso como cinema mudo, mas o áudio está ali muito presente através da música, e entre as sequências sempre tinha uma cartela de texto para situar o espectador. Só que a cartela de texto, o texto, ele é a representação gráfica do som. E quando a gente lê, mesmo que mentalmente, a gente está produzindo som. E se o cinema é um evento, e que a relação do público com o que está sendo exposto faz parte da completude daquele evento, então, no momento que o espectador lê aquela cartela e produz o som, mesmo que mentalmente, o som está presente no cinema desde sua origem. E aí eu vou falando dessas questões para a gente poder tentar avançar, no sentido de que, inclusive, quando eu vou fazer uma análise de um filme, eu tenho que levantar minimamente alguns aspectos técnicos para poder tentar compreender na totalidade, ou na pretensa totalidade, qual é a intenção e quais são os efeitos daquele filme, enquanto objeto estético. E aí, nesse sentido, a gente entra na questão de que o cinema, quando ele tenta sair dessa era que a gente usualmente chama de cinema mudo, ele começa a ter um desenvolvimento da linguagem cinematográfica. E o cinema, ele num primeiro momento, quando tinha os mestres de cerimônias, que a gente tinha a exibição desse indivíduo falando, olha, está chegando um trem na estação, enquanto todo mundo estava vendo que era um trem que estava chegando, ele falava, o cinema se portava através da sua não complexidade, do seu não tão desenvolvimento enquanto linguagem, ele se colocava no tom da evidência. Olha, gente, acontece isto, é isso que está acontecendo. E num segundo momento, o cinema já consegue a se posicionar muito numa linguagem muito parecida que é o telejornalismo hoje. Olha, gente, aconteceu aquilo. Em um determinado momento aconteceu aquilo. Inclusive era muito comum você ter nos cinemas, bastante tempo, os filmes de atualidade, que eram pequenas narrativas que parecem com as narrativas jornalísticas de telejornal hoje. Só que chega um terceiro momento que o cinema deixa de relatar as cenas que se sucedem e consegue dizer, ó, enquanto isto está acontecendo,
também acontece essa outra situação. Que a gente chega numa complexidade narrativa muito próxima do que é o cinema hoje, que a gente conhece. Que é, enquanto eu estou mostrando numa tela, vamos pegar um exemplo bobo, de um assaltante ou um grupo, uma quadrilha, roubando um banco, seja para que fim seja,